Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias 29, 13. Até a Rose leu esse versículo, né? Amém. Glória a Deus. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga assim comigo: buscar-me-eis e achareis. Amém, glória a Deus. Igreja, não tem como eu buscar algo que eu não tenha, sim ou não? Quando nós perdemos alguma coisa na nossa casa, quando nós deixamos algo porque não está sendo necessário e acaba que um pega daqui, põe dali, e daqui a pouco você fala: eu estou precisando daquilo e eu sei que eu tenho. O que você faz? Você começa a procurar, você começa a buscar aquilo. Por quê? Porque naquele momento você está precisando. Às vezes durante anos você não necessitou daquilo, às vezes durante anos aquilo ficou esquecido na sua casa, mas agora naquele momento você precisa, naquele momento vai te ser útil, então você começa a buscar, você começa a procurar, você começa a tentar achar aquilo que vai te resolver aquela situação naquele momento. E aqui Deus está falando com o povo judeu que estava indo ou já tinha ido para o cativeiro da Babilônia, e Deus estava falando assim para eles: vocês sabem onde buscar, vocês sabem onde me achar, vocês sabem que eu sou o Deus de vocês. Por mais que durante um tempo vocês me esqueceram, por mais que durante um tempo vocês adoraram outros deuses, por mais que durante um tempo a idolatria reinou no meio de vocês, vocês me conhecem, vocês sabem onde buscar, vocês sabem como me achar. Então ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês se voltarem para mim de todo o vosso coração. Igreja, muitas vezes nós erramos, falhamos, e isso nos afasta, isso faz com que nós percamos a comunhão com o Senhor, percamos a comunhão com o Espírito Santo. E aí eu posso até usar, como a Rosa também usou, a pregação de domingo aqui da Simone, onde ela falou do profeta Fujão, o profeta Jonas, aonde ele se lembrou, ele buscou, ele tentou achar aquilo que ele havia perdido dentro do ventre de um grande peixe, porque ele perdeu a comunhão, ele perdeu a intimidade, quando ele resolveu desobedecer. E ali naquele momento, ele busca ao Senhor, porque ele sabia onde encontrar, ele busca ao Senhor, porque ele sabia como achar, ele sabia onde havia salvação, ele sabia onde havia poder para libertar daquela situação. Igreja, nós temos perdido a comunhão com o Senhor, nós temos perdido a intimidade com o Senhor, mas ainda há tempo, porque Ele ainda está perto, ainda nós temos a oportunidade de chegarmos diante do Senhor, mas para isso, nós temos que converter o nosso coração, nós temos que deixar tudo aquilo que o mundo incluiu nas nossas vidas, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas vontades e desejos, e tem nos distraído, e tem nos tirado do foco, e tem nos tirado da presença do Senhor. Queremos ganhar o mundo inteiro, e estamos esquecendo que estamos perdendo a nossa alma. E aí a Bíblia fala: o que dará o homem para resgate da sua
alma. Ou vou mudar de uma forma que fique mais fácil o entendimento, o versículo que Jesus fala: o que dará o homem para comprar de volta a sua alma? Igreja, se nós buscarmos, nós acharemos. Por mais que há muito tempo não se use, por mais que há muito tempo não tenha dado valor nisso, mas nós estamos chegando num momento onde, se nós não tivermos intimidade com o nosso Pai, se nós não tivermos intimidade com o nosso Salvador Jesus Cristo, vamos ser deixados para trás, vamos ser abandonados. Deus está falando através do profeta Jeremias: vocês estão aí cativos na Babilônia, vocês estão aí escravizados porque me esqueceram, porque me deixaram de lado, não deram o valor necessário. Mas se vocês me buscar, vocês me acharão. Se vocês me buscar, eu me revelarei para vocês, porque vocês têm. Nós temos, igreja, Jesus Cristo. Nós não somos igual ao mundo, que não sabe, como, vou usar até um texto de Jonas também, né? Não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Nós não somos desse jeito. Às vezes você fala: mas como é isso, pastor? Se eu perguntar para cada um de vocês quem é o seu Salvador, todos aqui vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Quem pagou o preço pela sua vida, pelo seu pecado? Jesus Cristo. Quem morreu numa cruz? Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sabemos, nós temos. Às vezes não damos o valor necessário, às vezes não colocamos no lugar correto nas nossas vidas, que é o centro. Às vezes colocamos meio de lado, mas sabemos, diferente do mundo. E eu quero explicar, deixar isso bem explicado para vocês entenderem. O mundo, você chega, você fala assim: quem é o teu Salvador? Eles falam: Deus. Porque eles não sabem discernir a mão direita da esquerda. Mas é que eu não creio, mas é que eu não acredito. Eles não sabem, eles não têm conhecimento, eles não conseguem buscar. Por quê? Porque eles não têm. Eles precisam ser alcançados, eles precisam ser libertos, eles precisam abrir o seu coração. Agora nós não. Aquele povo estava sendo levado cativo para a Babilônia, escravizado, e como eu falei ontem lá na célula, e vou voltar a falar, não é o que a gente acha assim: vai, todo mundo, gente, enfileirado, bonitinho, e aí vai todo mundo entrando para o cativeiro. Não, pessoas morrem, pessoas são espancadas, mulheres são estrupadas, crianças são estrupadas, pai é morto na frente de filho, filho é morto na frente de pai, porque é assim que funciona uma guerra. As pessoas que estavam sendo levadas cativas ali, elas estavam sendo levadas como escravas, elas tinham perdido aquela guerra, as suas casas foram incendiadas, os seus móveis. É sair, como diz o outro, com uma mão na frente, outra atrás. Mas Deus olha para eles, mesmo naquela situação deplorável, e fala: vocês sabem onde buscar, vocês sabem onde me encontrar. Igreja, não precisamos chegar nessa situação para poder buscar, não precisamos chegar a ficar cativos. Vamos citar Jonas de novo. Dentro de um ventre de um grande peixe. Tentem se imaginar dentro de um ventre de um peixe, igreja. Por mais que pode ser uma baleia, um animal muito grande, o estômago é pequeno. Nós somos pessoas, temos aí eu no meu caso, 1,65 m. Meu estômago é o quê? Isso aqui? Então a baleia é muito maior? É, mas o estômago não é muito maior não. E outra, ele deveria ter pouco espaço para respiração, devia ter só uma bolha de ar ali dentro, de oxigênio para ele. Ele diz que as algas já enrolavam a sua cabeça,
Então ele estava ali no meio de um monte de tranqueiraiada, sem enxergar nada, tudo escuro, sentindo a pressão, porque ele diz que a baleia afundava lá, o peixe afundava, e ele sentia a pressão dos mares. Tudo por quê, igreja? Desobediência. Desobediência. Aí você perde, se você perde, você tem que achar. Se você perde, você tem que buscar, encontrar aquilo. E se você não encontra, você tem que pagar o preço. Até eu vou citar uma situação aqui que a Rose conhece bem e os outros também acho que conhecem bem. Quando nós compramos um carro, hoje é digital, mas antigamente não era o recibinho verde, todo mundo lembra? Aquele documento físico. Aí a pessoa comprava o carro e muitas vezes ficava anos, 10, 15 anos com aquele carro. Hoje que se troca com mais facilidade, mas lá atrás, 20, 25 anos atrás, quando você comprava um carro era quase para a vida inteira. Não tinha essa mania de trocar sempre. Aí na hora que ia vender o carro, o que acontecia, igreja? Preciso do recibo. E aí? Começava, né? Aquela labuta, mas eu mudei de casa, estava no lugar, foi para outro lugar e não sei o quê, e começa a buscar. Por quê? Porque se você tem o carro, você tem o recibo. Não achou de jeito nenhum. Aí você tem todo um custo para tirar uma segunda via, todo um transtorno para tirar uma segunda via. Mas você tem, por mais que você vai ter que pagar um preço, o carro é seu, está no seu nome, você vai conseguir uma segunda via. Mas precisava disso, igreja? Não era melhor ter guardado o recibo num lugar onde a hora que você fosse vender o carro, ou alguém te pedisse, você, não, está aqui, espera aí que eu vou pegar ali, e já resolvesse? Mas muitas vezes, igreja, assim como nós não damos valor nos documentos, não damos valor no Senhor, não damos valor na comunhão, não damos valor na palavra, não damos valor, e eu já falei aqui numa quarta-feira também, no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Porque para que nós tivéssemos culto, para que nós tivéssemos Bíblia, para que nós tivéssemos algo a se apegar, alguém teve que morrer numa cruz, no nosso lugar, o justo pelo injusto. Mas muitas vezes nós desprezamos, não damos o devido valor a isso, e aí ficamos cativos das nossas vontades, ficamos cativos dos nossos desejos, ficamos cativos daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, ficamos cativos. E a hora que chega uma dificuldade, a hora que vem a consequência, aí nós temos que começar a caçar, aí nós temos que começar a buscar, aí nós temos que começar a tentar achar aquilo que foi perdido. Quantos anos eles demoraram para voltar para a terra deles? 70 anos. Muitas vezes o que tem acontecido com nós é isso, igreja. Nós temos que voltar a buscar, voltar a achar aquilo que foi perdido. Eu nem tinha preparado isso, mas vou até citar Apocalipse 3, versículo 13, se eu não me engano, onde ele diz assim: volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Igreja, a Bíblia fala assim, aquele que saiu a lavrar a terra e olha para trás, não é digno. Por que, igreja? Porque quando você está lavrando a terra, hoje, lógico,
é outro tempo. Mas na época de Jesus, como é que era? O arado, colocava num cavalo ou num boi, e a pessoa segurava nas duas hastes igual uma carriola, e o boi ia andando e ele ia arando. Se ele olhasse para trás, o que acontecia com aquele sucro que ele estava fazendo na terra? Ó. Então Jesus fala assim, ó, quando você toma um arado e olha para trás, você não é digno do arado. Você não é digno daquilo. Quando nós aceitamos Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor e tomamos os caminhos do Senhor, igreja, nós não podemos mais viver o passado. Nós não podemos mais olhar para trás. É daqui para frente. Não tem mais como você voltar atrás. Igreja, a caminhada com Cristo é essa. Se você ficar olhando para trás, você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir atingir o objetivo. Como nós pregamos aqui, não foi domingo agora, acho que foi domingo passado, que nós temos uma carreira proposta para as nossas vidas, e nós temos que chegar. Mas muitas vezes ficamos olhando para trás. Ai, lá no Egito, os melões, as melancias. Lá no Egito tinha abundância. Que abundância nada, eram escravos lá. Mas estavam olhando para trás. Estava difícil a caminhada no deserto, estava difícil chegar na terra prometida, era difícil porque estava tendo que plantar, semear, mas era o que era deles, não eram mais escravos. Igreja, vocês acham que de vez em quando o diabo não vem na minha vida e não quer que eu olhe para trás? Vocês acham que várias vezes o inimigo não vem com setas e fala assim, você devia ter ficado lá, você devia ter feito assim, você devia ter feito assado, para quê? Para me desanimar, porque ele quer que a gente fique escravo. Lógico que eu não era escravo lá, só que eu ia estar lá até hoje servindo homens. Hoje eu sirvo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje o meu pastor é Cristo. Esses tempos atrás eu estava lamentando nas minhas andanças, né, durante o dia, e eu estava me murmurando, lamentando, eu falei, Senhor, eu não tenho uma pessoa para, porque pastor é assim, igreja, pastor é a Simone até falou ontem lá na célula, que durante vários anos ela postergou, empurrou com a barriga, uma outra palavra que eu também gosto, como que chama lá, nossa, eu não lembro ela agora, daqui a pouco eu vou lembrar. E ela não queria ser chamada de pastora, ela não queria fazer a abertura do culto, ela não queria ajudar nessa obra, por quê? Porque ela sabia que a carga é pesada, e é difícil, igreja. Pastor é uma profissão solitária, é só você não tem com quem se abrir, você não tem com quem falar, e às vezes você precisa falar com alguém, e se você fala você é fraco, e se você fala você não tem fé, então você precisa ficar quieto, você precisa falar com Deus, e ali naquele momento eu falava, Senhor, eu não tenho ninguém, e naquela hora o Espírito Santo me confortou e falou assim, não, hoje quem cuida de você sou eu, hoje quando você se coloca para lamentar, para as suas dificuldades, é diante de mim, não é de homens que você tem que fazer, porque eu cuido de você, eu te sustento, e tenho te sustentado até hoje. E na hora eu falei, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes nós somos limitados, e não entendemos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Igreja, quando Cristo nos chama, e nós lançamos mão do arado, aquilo que ficou para trás já não é mais. O que é que ficou para trás? O mundo, as suas vontades, seus desejos, ou a palavra, concupiscências. Você tem que deixar aquilo para trás, e agora é um novo tempo, uma nova história, uma nova oportunidade.
é pagar o preço com Cristo, é estar diante de Cristo. Eu até anotei aqui exemplos de pessoas que buscaram e acharam a presença do Senhor. Uma delas é Agar. Agar, em certo momento da sua vida, acredite que o menino tinha entre 12 e 15 anos de idade, Ismael. Sara fala assim para Abraão: eu quero que ela vá embora. E essa já era a segunda vez que Sara fazia isso. Na primeira vez, Deus fala para Abraão: vai lá e traz de volta. Na segunda vez, Deus fala para Abraão: agora pode deixar aí, porque a promessa da herança é em Isaac, e não pode ter influência, pode deixar aí. E Agar sai, a hora que acaba a água, acaba a comida, ela põe o menino lá para morrer, lá debaixo de uma árvore, ela fica um pouco mais distante. E ali naquele momento a Bíblia fala que Deus ouviu a voz de quem? Do menino. E eles foram achados pelo Senhor. Então o Senhor manda um anjo que chega para Agar e fala assim: Agar, levanta, pega o menino lá. A Bíblia fala que cai as vendas dos seus olhos e ela vê um lago, enche o odre e sai a sua caminhada, e Ismael se torna uma grande nação, um grande povo. Hoje acredite que é os palestinos, povo duro, povo próspero, mas ela achou o Senhor num momento de dificuldade, num momento de deserto, num momento de aflição. Igreja, sabe o que eu entendo na vida de Agar? Acabou o seu ciclo aqui com Abraão, acabou o seu sustento, acabou o alimento, acabou a provisão, acabou o teto, acabou tudo, vai embora. Aí ela sai sem nada, com uma botija de água e um pouco de pão. Mas o Senhor aparece para ela e fala: agora eu tenho uma nova etapa para você, uma nova caminhada, não volta para trás, vai para frente, e eu vou fazer do teu filho uma grande nação, uma nação muito forte, que hoje nós conhecemos, que é a nação dos palestinos. Nós temos também aquela mulher Cirofenícia, que chega para Jesus e fala: ajuda porque a minha filha está atormentada por demônios. E então expulsam ela de perto de Jesus, ela volta de novo lá: me ajuda. Então Jesus fala para ela: não é lícito pegar o pão da mesa e dar pros cachorrinhos. Ela responde: mas até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E Jesus fala: pode ir, a sua filha está curada. Por que ela alcançou a libertação da filha dela, igreja? Porque ela buscou. E ela buscou onde ela sabia que ela poderia achar. Por que muitas vezes não alcançamos? Porque assim como eu, muitas pessoas querem buscar onde? Em homens, em pessoas, e esquecem de buscar onde se pode achar, esquecem de buscar aonde tem provisão, aonde tem aquilo que nós necessitamos, mas quer buscar nas pessoas. As pessoas são falhas, igreja. As pessoas, elas querem o teu bem, para elas não precisar te ajudar, mas se elas veem você prosperar, se você começar a falar de prosperidade para elas, você já não é bem visto. Outro que alcançou aquilo que buscou, o centurião, que tinha um soldado que estava acamado, e ele amava aquele soldado, queria ajudar aquele soldado. Então ele fala lá para Jesus: vai lá. Aí Jesus fala: vamos lá então. Ele falou: mas eu não sou digno, me fala somente uma palavra, e eu sou homem assim como o Senhor, tenho autoridade, e eu falo para esse vai, ele vai, falo para aquele vem, ele vem.
e eu vou chegar lá e vou falar e vai acontecer. Jesus falou, nem em todo Israel eu vi uma fé como a deste homem. Pode ir lá, o teu soldado está curado, teu servo está curado. Pode ir lá, já aconteceu. Buscou onde poderia achar a igreja. Buscou onde tinha poder para curar, para libertar. Às vezes eu pego passageiros, pessoas lamentando, pego muita pessoa em hospital, Santa Casa, HB, e eles entram no carro murmurando, falando, e eu sempre falo, tá bom, procura aí os médicos, é legal, mas ora. Esses dias para trás eu peguei uma moça, com um filho no colo, um na barriga, lá na delegacia da mulher. Ela entrou no carro, ai nossa, isso aqui é uma bagunça, eu fui no conselho tutelar, mandaram vir aqui na delegacia da mulher, e agora ninguém resolve nada. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ah, minha filha tem 16 anos, já faz uma semana que está na casa do namorado, e não há Cristo que tira ela de lá de dentro, não vem embora de jeito nenhum, já estou preocupada. Aí o meu marido, esses tempos para trás, ficou sabendo de um rolo dela. Meu marido não, ela falou o pai dela, então quer dizer, não deve estar junto. O pai dela ficou sabendo de um rolo esses tempos para trás dela, e deu-lhe uma pisa bem dada. Os vizinhos denunciou para o conselho tutelar, até hoje ele está respondendo, porque bateu na menina. Agora eu fui lá falar para eles, como a menina de 16 anos, está fora de casa, não podem fazer nada. Mandaram eu vim aqui, aí eu vim aqui, também não podem fazer nada. Eu falei, filha, homem nunca vai resolver nada. Homem nunca vai fazer nada. Para te ferrar, eles dão um jeitinho. Mas para te ajudar, uma mãe que está desesperada por causa da filha, lógico, eu não conheço a índole de nenhuma delas lá. Mas eu falei, você quer a sua filha de volta para casa? Aí ela falou assim para mim, eu não durmo mais, eu não durmo. Eu cochilo, daqui a pouco eu acordo e estou lá chorando por causa dessa menina. Eu falei, você quer resolver o teu problema, filha? Ela falou, quero. A hora que você acordar de madrugada, que você já não está dormindo mesmo, ora, coloca diante do Senhor, clama aquele que pode resolver. Ela falou, moço, é a única coisa que eu ainda não fiz. Eu falei, então é a única coisa que vai te resolver, porque essas pessoas aí, ó, não vão te ajudar, infelizmente. Infelizmente, eles são limitados, eles têm limitações, a lei barra um monte de coisa, mas Jesus Cristo pode ir lá tocar no coração dela agora e trazer ela de volta para sua casa. Busque onde pode achar, e se você está buscando, é porque você tem. Outra pessoa que buscou, Jairo, a minha filha está morrendo, vamos lá para me ajudar, vamos lá me ajudar. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue, para tudo, vem a notícia, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus fala o que para ele? Calma, se crê, verás a glória de Deus. E Jesus chega lá, ressuscita aquela menina, e devolve a vida, devolve os sonhos, os planos para aquela família. Por quê? Buscaram onde poderia achar. Vamos lá rápido, igreja, para não perder tempo. Zaqueu, qual que era a estatura de Zaqueu? Baixinho. O que ele queria? Ver Jesus. Então eu vou buscar, mas eu sou baixo. A Bíblia fala que ele subiu numa árvore, né? Numa árvore pequena, mas subiu, e ele estava lá para ver Jesus. Então Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce, porque hoje convém jantar na sua casa. Achou, o que ele buscava ele achou. Era um cara certinho, igreja? Não. Era um cara perfeito? Não, cobrador de impostos, mal visto pelos judeus.
esnobado, rico, mas mal visto, a ponto de depois do jantar ele falar assim: Senhor, se alguém eu lesei, eu devolvo 4 vezes mais, e o que eu tenho aqui, metade eu vou dar para os pobres. Porque se converteu, deixou o velho homem, tomou o arado, sem olhar para trás. O que já foi, não vou fazer. Aquele pai de Marcos capítulo 9, que chega com o filho, que nós acreditamos que hoje chama-se de epilepsia, né? Que o pai fala assim para os discípulos: olha, de vez em quando joga ele no fogo, de vez em quando joga ele na água, de vez em quando quer jogar ele de precipício, quer matar ele, e ele deita no chão, rola, se machuca todo, espuma a boca. E a Bíblia fala que os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não saiu. Aí os sacerdotes lá, os saduceus, os fariseus, começaram a zombar, e Jesus está descendo do monte, porque ele estava orando. Aí Jesus fala: o que está acontecendo? Aí o pai daquele menino falou: eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos orassem e expulsassem esse demônio dele, mas não conseguiram. Aí todo mundo lembra o que Jesus fala? Homens de pequena fé, até quando estarei no meio de vós? Traga o menino aqui. E a Bíblia fala que Jesus repreendeu aquele demônio, ele se jogou no chão, estribuchou, mas saiu. Foi para onde? Para os porcos. Foi embora. Aquele demônio saiu. E ele pega o menino, levanta e devolve para os seus pais. E os discípulos falam assim: por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus fala: porque tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem casta de demônio que não sai, tem que ser com jejum e oração. Mas o pai buscou aonde podia achar, o pai buscou aonde tinha algo para se dar. Igreja, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós podemos buscar, é porque temos. Se nós podemos ouvir uma palavra dessa, é porque Ele quer se revelar para nós. Nós temos, basta buscar. Eu não sei como é que anda a sua vida devocional, não sei como é que anda a sua comunhão com o Pai, eu não sei como é que anda a sua intimidade com o teu Deus, mas se em algum momento você acha que perdeu ou está fraca, é hora de buscar. É hora de achar, é hora de colocar em prática aquilo que o Senhor te deu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, igreja, vamos nos colocar de pé nesse momento. Simone, ora aqui que a minha garganta está. Amém? Vem todo mundo aqui para frente, vamos dar as mãos uns para os outros. Buscar ao Senhor é bom, mas buscar acompanhado é melhor ainda. Amém?